Olá! Nesta aula eu vou demonstrar para vocês como se faz o orçamento da etapa superestrutura. Nós vamos levantar os custos dos pilares, vigas, lajes, vergas e contravergas e as cintas que ficam no topo da caixa d'água e as cintas da platibanda. Após levantarmos todos os custos e detalhar no memorial de cálculo, nós vamos levar as informações para a planilha PFUI. A etapa de superestrutura é uma das etapas que mais impacta no custo da obra. Portanto, precisamos ter bastante atenção nos levantamentos dos quantitativos, escolha dos serviços e composições, enfim, precisamos redobrar a atenção para que o nosso orçamento seja o máximo preciso possível. Vamos lá para o meu computador para que possamos iniciar o levantamento. Aqui na minha planilha orçamentária está listado todos os serviços da etapa superestrutura. Observe que dividi a etapa em diversas subetapas. Na subetapa concreto armado dos pilares, eu defini 5 serviços. Temos a armação do pilar utilizando aço de 10 milímetros, e a armação do pilar utilizando aço de 12,5 milímetros. Daí vem o serviço de armação dos estribos, utilizando aço de 5 milímetros, montagem e desmontagem das formas e finalizamos a subetapa com o serviço de concretagem dos pilares. Vamos lá para o memorial de cálculo para que vocês possam entender como eu levantei os quantitativos de cada serviço. Aqui no memorial de cálculo, eu tenho o primeiro serviço, tudo detalhado. Armação de aço para pilar, utilizando bitola de 10 milímetros. Os quantitativos foram extraídos do projeto estrutural. Os critérios de quantificações são do SINAP, de acordo com os cadernos técnicos de composições, que já apresentei para vocês em aulas passadas. É importante estarmos sempre consultando os cadernos para que possamos entender melhor sobre o serviço, suas características, equipamentos utilizados, critério de quantificações e aferição, entre outras informações. Vamos seguindo com os demais serviços. Aqui eu tenho a armação do pilar utilizando aço de 12,5 milímetros. Daí vem a armação dos estribos com aço de 5 milímetros. Aqui no serviço de montagem e desmontagem de formas, eu quero chamar a atenção de vocês para um macete que eu uso no levantamento de quantitativos. Geralmente, o projetista de estrutura considera a quantidade de formas como se eu fosse executar a minha estrutura sem a alvenaria. E sabemos que em obras de pequeno porte, casas térreas, o normal é executarmos a estrutura juntamente com a alvenaria. Daí, parte da minha alvenaria já serve como formas. Portanto, quando eu for extrair a área de formas do projeto estrutural, eu preciso considerar que parte das formas dos pilares serão a própria alvenaria. Geralmente, eu considero 28% das formas serão feitas através da alvenaria. Aqui nesse exemplo, eu extraí do projeto estrutural a área de formas de 49,78 metros quadrados. Eu vou diminuir 28%, considerando que eu vou usar a alvenaria como parte das formas, o que resulta em uma área de 34,15 metros quadrados. Então, a minha área de formas agora é 34,15 metros quadrados. Aí vem a concretagem dos pilares. Para esse serviço, eu precisei adaptar a composição SINAP com FCK de 25 MPa. E o meu projeto pede um FCK de 20 MPa. Daí, eu abri a composição e alterei o insumo de concreto. Pois se eu utilizar um concreto de
25 MPa, sendo que o meu projeto pede 20 MPa, eu vou estar gastando mais, porque o concreto de 25 MPa ele é mais caro. Na subetapa concreto armado das vigas, eu tenho aqui todos os serviços detalhados. Armação do aço, montagem e desmontagem de formas e a concretagem. Eu vou disponibilizar esse arquivo para download para que vocês possam estudar sobre cada serviço. Analisar qual serviço eu escolhi, qual critério de quantificação eu estou utilizando, isso é muito importante. Vai ajudar por demais na elaboração dos seus orçamentos. Aqui nós temos a subetapa laje de forro, onde inseri o serviço de laje pré-moldada, com EPS e vigota treliçada. A próxima etapa é a laje maciça. É um detalhe que eu tenho na minha fachada. Veja a imagem aqui na minha tela, com a fachada da residência. E a melhor maneira que eu encontrei para representar esse detalhe foi utilizando a laje maciça para fazer esse detalhe. Tenho aqui todos os serviços necessários para executar a subetapa laje maciça. Agora é a vez da subetapa vergas e contravergas. O primeiro serviço é para contraverga moldada em loco. É o que eu faço aqui nas minhas obras, para vãos de até 1,5 m de comprimento. Você vai acessar os cadernos técnicos SINAP, através dos sumários de composições, ou pesquisando no Google. Se você digitar lá a composição que você quer no Google e colocar lá o nome SINAP, nós vamos encontrar esses cadernos técnicos. Mas também você pode estar utilizando o sumário, que eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. E lá nos cadernos técnicos nós vamos encontrar uma lista de serviços de verga e contraverga, de estrutura, de fundações. Tem caderno para cada etapa. Daí nós vamos escolher o serviço que mais se adequa à nossa realidade. Tá ok, pessoal? Para levantar os quantitativos de vergas e contravergas, eu utilizei essa fórmula de cálculo, bastante prática. Observe aqui. Aqui nós temos a fórmula, basta substituirmos o vão e executar a equação, nós vamos encontrar o comprimento da nossa verga ou contraverga. E além disso, eu vou disponibilizar para vocês essa planilha que está aparecendo aqui na minha tela. Aqui basta vocês informarem o vão da janela, porta ou outra abertura, que a planilha vai calcular a quantidade de verga e contravergas e o transpasse de cada lado. A última subetapa da etapa superestrutura é o concreto armado das cintas do topo da caixa d'água e platibanda. São esses elementos aqui que vocês estão vendo nessa imagem 3D. Aqui no memorial está tudo detalhado, descrição dos serviços, bem como os quantitativos, é tudo autoexplicativo. Vamos lá para a planilha orçamentária. Aqui na planilha eu já lancei a quantidade e o custo unitário de cada serviço. E já tenho o custo total da etapa da superestrutura. E aqui na planilha referência eu vou armazenando todas as composições dos serviços que inseri na minha planilha orçamentária. Isso é muito importante, tá, pessoal? Pois em algumas situações precisamos abrir a composição, alterar os insumos, preços ou produtividade. E também, caso o analista da Caixa notifique algo no nosso orçamento, nós temos as composições para elaborar a nossa justificativa. Eu vou pegar esses custos e levar para a planilha PFUI. Aqui na planilha PFUI, pede um resumo do que eu vou gastar para executar a minha superestrutura. Veja que o campo concreto armado, inclusive forma. Eu vou pegar os custos das subetapas
pilares e vigas e dividir pelo volume do concreto. O volume de concreto para pilares e vigas é 4,61 metros cúbicos. Vou informar esse valor aqui. Daí eu pego a somatória das subetapas, pilares e vigas, divido pelo volume, 4,61, e eu encontro o custo unitário e informo aqui. Então, pessoal, é o que eu sempre falo. A planilha PEFUI é um resumo do orçamento da obra. Olhe o tanto de serviços que levantamos para informarmos um único campo aqui na PEFUI. Aqui eu descrevi a minha estrutura e informei as composições que eu utilizei para levantar os custos. Todos os custos são do Banco Sinap. Nesse campo, eu informo a quantidade da laje de forro e aqui o custo unitário. Eu peguei lá da minha planilha orçamentária, onde eu tenho aqui tudo bonitinho, quantidade da laje, custo unitário do metro quadrado. Eu pego esses dados e informo lá na planilha PEFUI. Aqui na PEFUI eu faço a descrição do serviço e informo a fonte, de onde eu retirei os custos. E finalizamos informando os custos da laje maciça, que também vou pegar lá da planilha orçamentária e trazer para cá. Os serviços de vergas e contravergas e cintas do topo da caixa d'água e platibanda, nós vamos informar em paredes e painéis. Esse assunto nós vamos tratar na próxima aula, ok? E aí, pessoal, gostaram do assunto abordado na aula? Estão conseguindo fazer o orçamento e preencher a planilha PEFUI? Como falei no início do módulo, orçar uma obra de uma casa simples não é difícil. Basta seguirmos um passo a passo, estudar os projetos, conhecer bem o terreno, analisar os serviços e teremos um orçamento de qualidade. E assim encerramos mais uma aula do módulo Orçamento de Obras. Eu vou pedir para que vocês comentem aqui abaixo da aula, poste as suas dúvidas, sugestões ou algo que venha enriquecer ainda mais o conteúdo. Certo, pessoal? Desejo a todos um ótimo aprendizado e temos um encontro marcado na próxima aula. Até lá!